Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num universo fascinante, o dos carboidratos. Eles são simplesmente as biomoléculas mais abundantes do planeta Terra. Estão por toda a parte, no pão que a gente come, na madeira de uma árvore, no combustível que faz cada uma das nossas células funcionar. Nossa jornada vai começar bem pequena, na menor pecinha desse quebra-cabeça, e vai nos levar a entender como uma mudança minúscula na estrutura pode separar o que nos alimenta daquilo que a gente simplesmente não consegue digerir. Vamos nessa? E, para começar, já vamos com um enigma. Pensa comigo. Um pão quentinho, que nos dá energia, e um pedaço de madeira. Quimicamente falando, eles são incrivelmente parecidos. Sério, ambos são feitos de longas correntes da mesmíssima molécula, a glicose. Então, a pergunta que não quer calar é: por que um é um dos nossos principais alimentos e o outro é, bom, madeira? A resposta para esse mistério não está nos blocos, mas em como eles são encaixados. E desvendar essa arquitetura molecular vai ser o fio da meada da nossa conversa de hoje. E olha, como em qualquer grande construção, para a gente entender a estrutura completa, a gente precisa primeiro conhecer os tijolos, certo? No mundo dos carboidratos, esses tijolos fundamentais são os monossacarídeos. São os açúcares mais simples que existem. É a partir deles que toda a complexidade que a gente vai ver é construída. E aqui estão os três grandes protagonistas da nossa história, os monossacarídeos mais importantes. Temos a glicose, que é a verdadeira moeda de energia universal para quase toda forma de vida. Quando o corpo precisa de combustível rápido, é a glicose que ele quer. Depois vem a frutose, famosa por ser o açúcar das frutas, e por fim, a galactose, que a gente quase não encontra sozinha por aí, mas ela é uma peça-chave do açúcar do leite. Pensa neles como as pecinhas primárias de um Lego bioquímico, e guarda bem a imagem da glicose, porque ela é a grande estrela do nosso papo. Agora que a gente já conhece os tijolos individuais, vamos subir um nível. O que será que acontece quando a gente começa a encaixar essas peças umas nas outras, de duas em duas? É aqui que a mágica acontece e surgem os açúcares que são super familiares no nosso dia a dia, os disacarídeos. E essa combinação cria açúcares que, olha, a gente conhece muito bem. Quando uma glicose se junta com uma frutose, a gente tem a sacarose. Sabe o que é isso? O açúcar de mesa, aquele que a gente usa para adoçar o café. Agora, se uma glicose se junta com uma galactose, a gente tem a lactose, o açúcar do leite. É por causa dela que algumas pessoas têm dificuldade de digestão por não terem a enzima certa para quebrar essa dupla. E se a gente juntar duas glicoses? Aí temos a maltose. Cada par cria uma molécula nova, com uma identidade própria. E o nosso corpo precisa de ferramentas específicas para conseguir desmontar cada uma delas de volta nos seus tijolos originais. Agora se prepara, porque o salto de escala é gigantesco. A gente vai deixar as duplas para trás e entrar no reino das megaestruturas. É aqui que milhares, às vezes dezenas de milhares de tijolinhos de glicose se unem para formar polímeros enormes, as macromoléculas que a gente chama de polissacarídeos. E como a gente vai ver, elas têm funções radicalmente diferentes no mundo da biologia. E essas funções todas, no fundo, se dividem em duas categorias principais. A primeira é a de reserva energética. Pensa nisso como se fosse a despensa ou o tanque de combustível de um ser vivo, guardando glicose para quando a energia for necessária. A segunda é a função estrutural. Aqui, esses polímeros agem como se fossem as vigas e as paredes de uma construção, dando forma, rigidez e proteção. Então, basicamente, a glicose pode ser usada para guardar energia para o futuro ou para construir a estrutura de um organismo, armazenar ou construir. Esses são os dois grandes destinos da glicose em larga escala. Vamos dar uma olhada primeiro nas reservas de energia. Nas plantas, a glicose que sobra da fotossíntese é guardada na forma de amido. É essa energia que a gente encontra na batata, no arroz, no trigo. Já em nós, animais, a gente precisa de um acesso muito mais rápido à energia. Então a nossa reserva é o glicogênio. Ele fica estocado principalmente no fígado e nos músculos. E o mais genial é a diferença na estrutura. O glicogênio é muito mais ramificado, parece uma árvore com muitos galhos. Isso significa que tem muito mais pontas disponíveis para as nossas enzimas atacarem ao mesmo tempo. O resultado, uma liberação de glicose quase instantânea quando a gente precisa daquela explosão de energia. Agora, vamos mudar o foco para os materiais de construção. A celulose é o polissacarídeo mais abundante do planeta. É um polímero de glicose que forma a parede celular das plantas, dando aquela rigidez que permite que elas cresçam firmes. Para a gente, ela é a fibra da nossa dieta. Do lado, a gente tem a quitina, outra molécula estrutural incrível que forma o exoesqueleto super resistente de insetos e crustáceos. É tipo uma armadura natural.
Ah, e um ponto importante aqui. Cuidado para não confundir quitina, que é um carboidrato, com queratina, a proteína que forma nosso cabelo e unhas. As duas dão estrutura, mas são de famílias químicas totalmente diferentes. E aqui, a gente volta para o nosso enigma inicial do pão e da madeira. A gente já viu que os dois são polímeros de glicose. Um é energia, o outro é fibra. A solução para isso está numa diferença minúscula, quase invisível, na forma como esses blocos de glicose estão ligados um ao outro. Chegou o momento da grande revelação. Vamos finalmente entender por que o pão é comida e a madeira não. A solução não está no tijolo, que é a glicose, mas na fechadura que conecta um tijolo no outro. Um detalhe químico que muda absolutamente tudo. E aqui está a resposta. A diferença toda está na geometria da ligação que une as moléculas de glicose. O amido, lá do pão, tem o que a gente chama de ligações do tipo alfa. As nossas enzimas digestivas, as amilases, são como a chave perfeita que se encaixa nessa fechadura alfa. Elas se conectam ali, quebram a ligação e liberam a glicose para a gente usar como energia. Por outro lado, a celulose, da madeira, tem ligações do tipo beta. A mudança na orientação é mínima, mas para as nossas enzimas isso muda tudo. A fechadura beta tem um formato diferente e nós, humanos, simplesmente não fabricamos a chave certa para ela, uma enzima chamada celulase. E aí, a ligação não se quebra e a celulose passa direto por nós. Então, o ponto crucial é esse. Uma pequena mudança na geometria da ligação química separa o que é alimento do que é fibra indigesta. É por isso que um nos nutre e o outro não. É uma lição incrível de como a química sutil governa toda a biologia. Mas aí surge uma pergunta. Se a gente não consegue, como é que uma vaca sobrevive comendo só grama, que é basicamente celulose? A verdade é que a vaca, sozinha, também não consegue. A solução é uma das parcerias mais incríveis da natureza, a simbiose. O sistema digestivo dos herbívoros funciona como um fermentador gigante que abriga um ecossistema de bactérias, protozoários e fungos. São esses micróbios que têm a chave mágica, a enzima celulase. Eles quebram a celulose, liberam a energia e o animal se alimenta tanto dos produtos dessa fermentação quanto dos próprios micróbios. É uma colaboração perfeita. Ok, agora que a gente resolveu o enigma e entendeu essa diferença fundamental entre energia e estrutura, vamos ampliar um pouco a nossa visão. O mundo dos carboidratos é muito maior do que só amido e celulose. Vamos explorar a diversidade incrível e as funções surpreendentes que essas moléculas têm ao nosso redor. Para a gente adicionar mais uma camada de complexidade, os polissacarídeos podem ser de dois tipos. Pensa num colar de pérolas, todas iguaizinhas. Isso é um homopolissacarídeo, feito de um único tipo de tijolo repetido várias e várias vezes, como o amido e a celulose, que são feitos só de glicose. Agora, imagina um colar podocolorido, feito com vários tipos de pedras e miçangas diferentes. Isso seria um heteropolissacarídeo, construído com 2 ou mais tipos de monômeros. Essa variedade permite criar estruturas com funções ainda mais complexas. E olha só a variedade que a gente encontra. A dextrana é um polissacarídeo grudento que as bactérias da nossa boca produzem para formar a placa dentária. A quitosana, que vem da quitina dos crustáceos, é usada em suplementos como uma fibra. O agar, extraído de algas, forma aquele gel que os cientistas usam para cultivar bactérias em laboratório. E até as nossas lágrimas têm defesa baseada em carboidratos. A enzima lisozima ataca e destrói a parede celular de bactérias invasoras, protegendo nossos olhos. Eles estão, literalmente, em todo lugar. Depois de explorar o mundo dos carboidratos lá fora, vamos trazer todo esse conhecimento de volta para onde tudo realmente importa, para dentro do nosso corpo. Vamos ver como as moléculas que a gente come, quebra e absorve sustentam o ciclo dinâmico da energia e da vida. No fim das contas, tudo se resume ao metabolismo. E ele se divide em duas vias opostas que trabalham juntas. De um lado, o catabolismo, que é a quebra de moléculas complexas para liberar energia. Do outro, o anabolismo, que usa essa energia para construir tudo o que o corpo precisa. É um ciclo constante de quebrar para liberar energia e usar essa energia para construir. E esse ciclo tem um ritmo. Logo depois de uma refeição, o corpo entra em modo de anabolismo, guardando energia extra como glicogênio. Já entre as refeições, ou quando a gente faz exercício, o catabolismo assume, quebrando essas reservas para manter tudo funcionando. E esse processo todo deixa pista, sabia? Um subproduto do metabolismo muscular é a creatinina. Se os níveis dela no sangue estão altos, pode ser um sinal de que os rins não estão conseguindo filtrar direito, mostrando como tudo está conectado.
E assim, a gente fecha o círculo. A gente partiu de um simples tijolo de glicose, vimos como a diferença sutil entre as ligações alfa e beta define o que é comida e o que é fibra, exploramos o mundo gigante dos polissacarídeos e, no final, vimos como tudo isso alimenta o ciclo dinâmico do metabolismo que nos mantém vivos. Toda essa jornada pelo mundo dos carboidratos nos leva direto para a porta das nossas células, com a glicose prontinha para ser usada. E isso nos deixa com uma última pergunta. Como exatamente a célula transforma essa molécula de glicose na energia que move cada pensamento, cada batida do coração? Bem, essa é a dança incrível da respiração celular, mas essa já é uma história para uma próxima conversa.